Nos últimos dias, uma notícia vem repercutindo em todo o Brasil. É a criação do limite de consumo na internet fixa, assim como é feito na internet móvel. Para especialistas, essa ação é um retrocesso no direito do consumidor. As grandes operadoras, elas estão querendo fazer esse limite de dados, né, assim como eles fazem na internet móvel, né, do celular. Então, elas estão tentando fazer esse tipo de cobrança, né, porque hoje utiliza-se muito a internet para baixar filmes, grandes arquivos, né, e isso na internet acontece muito, atrapalha um pouco o tráfego, né. Então, ao invés das grandes operadoras investirem, né, numa melhora da qualidade da internet no Brasil, elas estão querendo punir, digamos assim, os consumidores que utilizam mais a rede, no caso, né. Falando do direito do consumidor, como que o consumidor pode se defender desse tipo de, eu acredito que seja um abuso das grandes empresas? Sim, na verdade, caso essa medida seja implantada, né, elas só valerão para as novas contratações, né? Os usuários que já têm um contrato vigente, né, esse contrato não pode ser alterado unilateralmente pela operadora. Caso isso aconteça, né, realmente há violação do Código de Defesa do Consumidor, né, e, por consequência, o consumidor pode procurar os seus direitos, né, procurando ou o PROCON ou um advogado para entrar com uma ação para resguardo dos seus direitos, né. Você, como advogado, é comum hoje o consumidor ele reivindicar, você acha que ele está reivindicando mais que os últimos anos os seus direitos? Sim, eu acho que com o trabalho do PROCON, né, que divulga bastante, né, as redes sociais também têm ajudado bastante no esclarecimento, né, de alguns direitos que muitas vezes os consumidores nem sabem que possuem, né. Então eu acho que tem ajudado bastante, né, e cada vez mais os consumidores estão se resguardando de algumas violações que possam ocorrer, né. É importante a gente salientar que os grandes empresários, as grandes empresas, elas também, algumas estão preocupadas também em trazer melhorias. A gente pode colocar em contrapartida as operadoras de telefonia, né? Mas hoje em dia a maioria se preocupa em dar um serviço de qualidade, já que, como você disse, o consumidor acaba cobrando mais, né? Sim, na verdade, a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, na verdade, ela deveria fiscalizar essas grandes operadoras, né, no sentido de melhorar, de oferecer ao consumidor uma internet, no caso da Anatel, né, e uma telefonia de qualidade, né, para cada vez mais o consumidor ter os seus direitos resguardados, né. Então, é importante que o consumidor busque os seus direitos, né, e tanto procure ou um advogado ou os órgãos de defesa do consumidor, né, para ter os seus direitos aí resguardados. A telefonia, ela continua sendo a maior reclamação dos consumidores ainda? A telefonia, né, a internet, a TV a cabo, realmente elas pertencem a um grupo que realmente há muitas reclamações, né, porque os consumidores às vezes não têm muito conhecimento, né, desse meio, né, acaba assinando aqueles contratos em que são incluídos mais de um serviço, né, então assim há aquelas letrinhas miúdas no final do contrato onde o usuário realmente acaba não lendo e acaba assinando um contrato em que ele não tem um pleno conhecimento, né. Aí depois no decorrer, né, da contratação acabam acontecendo alguns problemas, né, que, na verdade, se o consumidor tivesse um esclarecimento maior, né? Por que essas empresas não se dedicam em melhorar a qualidade do serviço prestado? Você acha que elas acreditam na ineficiência da lei, da cobrança da lei? Por que eles, em outros países é diferente, né? Acaba sendo um serviço bem prestado. E por que aqui no Brasil é um serviço, a gente podia chegar a dizer, medíocre? Sim, no caso da internet, né, como nós estamos falando da internet, na verdade o Brasil ele está numa posição lá embaixo quando se diz sobre a velocidade e a qualidade da internet, né? Então é para isso que a Anatel ela foi criada em 97, nós já estamos aí há quase 20 anos de atuação da Anatel, né? Que por um lado sofre uma grande pressão por parte das grandes empresas, né, como é o caso
dessa limitação da franquia de dados, né? E, na verdade, deveria resguardar os consumidores, né? Para quê? Para fazer as grandes operadoras prestarem um serviço de qualidade cada vez melhor, né? Então, assim, a gente vê que acontece muito da agência sofrer pressões de grandes empresários e muitas vezes, em alguns casos, a Anatel, né, que deveria resguardar os consumidores, né, acaba cedendo a essas pressões dos grandes empresários aí e favorecendo eles, né, nessas resoluções que a Anatel edita.